Amém. Saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar, né? Eu sou grata por essa oportunidade. A gente treme um pouquinho, né? Passa mal, mas a gente se coloca, né? Nas mãos do Senhor. Tenho andado faltosa um pouco porque estou de recuperação, né? Não estou sabendo administrar isso. E aí eu tô ficando meio enrolada, eu tenho que passar, né? Porque senão eu perco ali a grafite. Então eu tenho que passar, por isso eu tenho faltado um pouco. Mas eu creio que essa semana eu consiga passar, para fazer as provas, mas se livrar disso em nome de Jesus. Nós vamos meditar em Gênesis capítulo 37 da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 37, que diz assim: os sonhos de José. Né? Os irmãos já conseguiram. Eu fiz uma colinha, tá, irmãos? É grandinha, mas eu não se preocupa não, que eu não vou ler isso. Então vamos lá. Gênesis 37, os sonhos de José, que diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia mais notícias deles a seu pai, de seus irmãos, né? O 3 diz assim: Israel amava, que era Jacó, né? Israel amava José mais do que todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Até aqui, né? Essa túnica de várias cores, né? A gente podia dizer que seria a túnica da discórdia, né? A túnica que veio mesmo para causar, né? Para fazer ali a confusão, né? Entre os irmãos, embora já houvesse outros indícios, né? Que os irmãos já vinham vendo, né? Percebendo. Mas o que me chama a atenção aqui, quem era José? José era filho de Jacó e Raquel. Raquel era amada, né? Ali. E era neto de Isaac e Rebeca, bisneto de Abraão e Sara. Então José vem de uma linhagem, assim que a gente poderia dizer, uma linhagem que o povo tinha realmente experiências com Deus. Não vinha de qualquer família, né? Não vinha de uma família comum. José, ele tinha ali ensinamentos. José era alguém assim que recebeu instrução já desde pequeno, que tinha experiências da parte do Senhor na família. Ele tinha testemunhos na família, né? E ali também a gente vê seu pai Jacó, juntamente com a sua mãe, né, tiveram a excelente ideia. Voltando aqui a partezinha, né? Jacó, ele com a sua mãe Rebeca, né, tem uma brilhante ideia, né? Tô voltando lá em Jacó para a gente chegar aqui nessa túnica. Bom, vamos fazer uma comidinha, né? Vamos enganar seu pai, né? Levando assim, né? No português claro, né? Vamos dar ali um jeitinho e aí você recebe a primogenitura no lugar do seu irmão Esaú. Não tem nada, né? Não tem nada a ver, né? E aí faz aquela comidinha e Isaac, né? Acreditando ser Esaú, abençoa ali Jacó no lugar de seu irmão. O que me chama a atenção nesse momento é que como tinha poder as palavras, né? A gente vê que quando Esaú chega com a caça para fazer a comida para o seu pai, a bênção já tinha sido liberada, a bênção era verbalizada. A bênção ela foi liberada na vida de Jacó. Vê que o irmão Esaú ele fica furioso. Falei assim, meu Deus do céu, aonde a gente se perdeu? Meu Deus. Aonde a gente se perdeu
eu falei assim, Senhor, como a gente precisa vigiar com a nossa boca quando a gente fala com nossos filhos, né? A gente vê muita gente fala com o filho, você isso, e você não sabe de nada, você não vai dar para nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Irmãos, olha o peso que tinha naquela época. E nos dias de hoje, se nós somos boca profética, se nós temos uma boca para abrir e liberar vitória na vida de seja quem quer que seja, a gente muitas vezes não toma posse dessa ferramenta de chegar, meu filho, você vai chegar a grandes lugares, você vai viajar o mundo todo, você vai ser uma grande nação, você vai comer o melhor dessa terra, você vai chegar onde eu não cheguei, porque o Senhor, o meu Deus, é contigo. Aonde você pisar, o Senhor vai contigo, meu filho. E porque a gente não toma posse, e porque muitas vezes a gente retém, né? Tem hora que os filhos fazem uma raivinha, não faz? Mas a gente faz uma raivinha, né? A gente às vezes fica com raiva de nós mesmos, né? Às vezes eu fico assim, gente, eu falo com a minha filha, teve essa hora, Raquel, que eu tive raiva de mim. Na hora que eu abri a boca, falei isso e isso, na hora que eu não fiz isso. Mas quando, irmãos, eu me chamei muita atenção, quando Isaú chega, eram apenas palavras. Aquele homem, Isaac, ele libera palavras, mas como aquele filho, ele fica indignado com seu irmão, porque ele não recebeu aquela bênção. E eu falei, Senhor, a gente precisa declarar mais, né? Impor nossos filhos, ó, você vai conseguir, você vai chegar. Eu lembro uma época dessa, meu filho, ele conseguiu passar para uma escola que era muito difícil, e na volta, quando eu trazia ele para casa, ele vinha chorando dentro do carro. Ele falava, eu não vou conseguir. O meu filho, você vai conseguir, você é mais que vencedor, declara, repete comigo. Aí ele vinha declarando, eu vou conseguir. A gente precisa fazer uma reafirmação todos os dias. Lá fora, os nossos filhos podem ser desacreditados, mas que não vai partir de nós. Somos boca profética, nós vamos declarar a vitória, a vida na nossa casa. E ali Isaac, Isaac libera aquela bênção, e Jacó, ele acaba ficando como se fosse tomando a primogenitura. E a gente vai vendo no decorrer da vida de Jacó que ele era meio espertinho, né? Parecia de vez em quando, né, que ele queria sempre dar um jeitinho para alguma coisa, né? Mas como que para todo Jacó existe um Labão, né? Aí ele dá de cara ali com o tio dele, que também não era fácil, né? E ali ele aprende algumas liçõezinhas com o tio, né? Eu vejo também, ele era muito espertinho, porque ele conhece Raquel e logo beija Raquel no mesmo dia. Falei, gente, que ele tinha de querer passar os outros para trás, ele também era espertinho, né? E ali ele trabalha os 7 anos por Raquel, mas recebe Lia, né? É o verdadeiro quem fere com ferro será ferido, né? Lá atrás ele passa o irmão para trás, lá na frente o sogro também dá uma voltinha nele. Aí ele ganha Lia, depois mais 7 anos por Raquel, né? Eu falei, gente, essa mulher é amada mesmo, né? Porque, olha, eu fiquei pensando, gente, 14 anos servindo o sogro para casar com aquela pessoa, né? Jesus amado. E ali ele consegue, né? Aí ele fica com 2, né? Lia, Raquel, ainda ganha de quebra, né? Zilpa, ganha Bila, ganha um kit. Ele ganha um kit. E ali Lia teve os filhos, né? E Raquel chega uma época que se sente meio que desprezada, menosprezada, sente inveja da sua irmã, e Deus lembra de Raquel. E aí a marido de Raquel, lá na frente, ele já tinha filhos com Lia, e ali nasce José. Nisso que nasce José, filho da velhice, todo bobo. Raquel era a mulher amada, aí começa a trajetória. Só que o que me chama a atenção,
que essa coisinha na família de Jacó, ela vem lá de trás. Que eu falei, gente, Isaac, ele não era o primogênito. Quem era o primogênito era Ismael. Mas também eu vejo Isaac como se ele pega tipo assim uma primogenitura, né? Ismael, né? Deus, Sara fala com Isaac, ó, libera ele, né? Tipo assim, a gente fica sem entender que um homem com tanto dinheiro manda aquele menino pelo deserto com a mãe, né? Com água, pão, vai, né? Podia mandar uns dotes, né? Dar uma estabilidade, né? Financeira, mas era a palavra. Tinha a palavra que vai prosperar, a pessoa confiava na palavra e dava certo, né? Então, a gente vê que começa lá atrás a preferência na família. A gente vê que tem Ismael, ok, mas quando nasce Isaac, a gente já começa a ver a preferência. Aí outra detalhe era com Jacó e Esaú, mesma coisa. Jacó preferido do pai, Esaú preferido da mãe. E toda vez, irmãos, que a gente tem uma preferência por alguém, a gente coloca a pessoa numa sinuca de bico. Seja em qualquer segmento da vida. A gente vê que quando são netos, se tem um neto preferido, os outros já causam uma revolução. É o neto preferido. Na família a gente vê que tem sobrinhos preferidos, né? Os outros, ó. Então os outros também não ligam para os tios, os outros não querem. Aquele que é o preferido, ele passa a ser um alvo, né? É o sobrinho preferido, né? É o sobrinho preferido, é o neto preferido. E aí vai toda a trajetória de Jacó. Jacó era homem de Deus, ele também teve vários sonhos. E ali começa, quando eu li essa parte aqui, ó. E vendo, pois, seus irmãos, né? Não, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Eu fiquei encucada com essa túnica de várias cores. Eu falei, gente, por que essas várias cores? Isso vinha na minha cabeça vários dias. Por que essa túnica de várias cores? E aí eu fui pesquisar a túnica de várias cores. Naquela época, quem vestia uma túnica de várias cores era costume de realeza, de líderes, de reis, de filhos de reis, de quem tinha muito dinheiro, até porque não era comum pessoas pobres usar roupas coloridas. Não era como agora que a gente vai ali na loja de 15 reais, eu vou comprar uma azul, uma amarela, uma verde. Não era. Porque os tingimentos, eles eram, como é que se diz, naturais. Eles eram difíceis de conseguir. O vermelho e o púrpura, então, você batia o olho assim, tá de vermelho, tem detalhes púrpura, tem dinheiro, é rica, né? É uma pessoa rica na sociedade. Então, quando José ele faz essa túnica, além de ter dado muito trabalho e ter sido uma túnica muito cara, porque não era comum o pobre da época ter roupas coloridas, ele recebe a túnica, está dizendo aqui, ó, isso aqui é uma pessoa que, primeiramente, ele não vai trabalhar, né? Provavelmente, essa túnica, ela provavelmente, não estou afirmando, ela poderia ser de mangas compridas e ela seria comprida. Já começa a limitar o trabalho. Aí eu falei assim, gente, falei para Raquel, se eu fosse irmã de José, eu acho sinceramente, Raquel, ia ser uma das primeiras a avançar em cima dele. E daí eu ia me embolar com José, porque imagina eu no sol quente, capinando, plantando trigo, né? Sei lá o que fosse, apacentando, e José com aquela roupa de realeza, desfilando, né? Andando ali entre nós. José era uma espécie de supervisor, ele era uma espécie de líder entre os irmãos. E a gente olha que tipo assim, se repete o erro lá de trás. Quando Jacó pega a primogenitura do seu irmão Esaú,
Ali ele está dizendo como se fosse assim, a primogenitura está aqui, sobre José, sobre o mais novo. Era plano de Deus? Era, mas não é isso que eu quero trazer para nós nessa manhã. Era plano de Deus. Deus estava no negócio? Deus estava no controle? Estava. Só que a situação era que quando ele faz essa túnica, aonde José chegasse, ele era um destaque. Imagina nos dias de hoje, se eu estiver aqui e eu ver alguém dali vindo com uma roupa toda colorida, ela já é um destaque. Eu vou falar, caraca, a roupa da mulher é toda colorida, tem verde, tem azul, tem amarelo, né? Não se passa desapercebido em lugar nenhum. Mas a ponto de Jacó ser tão expressivo nesse amor que tinha por José, a ponto dos seus irmãos odiá-lo. E quando eu vejo essa situação, eu vejo o seguinte, que coisa minha, né? Assim, eu vejo que talvez 90% dos problemas de José poderia ter sido evitado se o pai não tivesse tido essa atitude. Eu fico pensando, porque se dentro de casa, quem tem dois, tem gente que tem só um, né? Então não tem esse problema. Mas quem tem dois ou três, se começar, você é assim, você é isso, né? Eu trago isso aqui, eu trago Nutella para você, né? E para você eu trago, sei lá, creme crack. Aí já começa, porque a Nutella é para um e creme crack é para o outro. A gente já começa a criar dentro de casa essa divisão. E se José talvez não tivesse sido o preferido do seu pai, de repente ele não tinha sido jogado na cova. Eu penso assim, mas se ele não fosse jogado na cova, irmã Cíntia, ele não seria governador. Não, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Teria outros caminhos para que ele preservasse a vida da sua família, daquela geração. Mas o pai, ele amava tanto por ser filho de Raquel, que ele disseminou, né? Eu vejo assim, um disseminador desse ódio entre os irmãos. E eu vejo assim, como mãe, né? Nós como pais, a gente precisa se policiar, né? Quando um filho conta uma coisa pra gente, ele fala, seu irmão falou, né? Aí, irmão contra irmão, né? A gente, o seu irmão me falou que você fez isso, isso e isso. José era uma espécie de supervisor que falava assim, vai lá ver o que eles estão fazendo, né? Aí vai José, tadinho. Era como se fosse, né? Não era, tá? Mas como se fosse a pessoa que entregava para o pai todos os erros dos irmãos e começou a ser perseguido. José é lançado na cova, né? Antes disso, uma frase que eu anotei, essa túnica de José, ela falava sem palavras, precisava mais nada, né? Ela falava sem palavras, era só ele chegar que a túnica estava falando. Acredito eu que os irmãos com roupas, né? Era uma família de poder aquisitivo bacana, né? Tinha posses, tinha bens, mas acredito que a diferença de vestimenta era notória. Era uma túnica que onde ele chegasse, vai ali um líder, vai ali um supervisor, alguém que não vai pegar no trabalho pesado, né? E o trabalho pesado ele estressa. A gente pode imaginar os irmãos no sol quente e ele lá, só supervisionando, só de boa, só levando as notícias. E ali José, ele é lançado na cova, né? E a intenção era que de repente se desse o fim realmente nele, aí o outro irmão intercede, aquela coisa toda, vamos vender. Vende José. Vendeu José para aquela caravana de ismaelitas. José vai para a casa de Potifar. Aí tem aquele contratempo com a esposa de Potifar, né? Na casa de Potifar. É caluniado, vai para a prisão. Não passa pouco tempo na prisão, porque essa história começa com 17 anos, quando ele sai da prisão ele já tinha 30. Então ele perde praticamente toda a sua juventude na prisão, né? Ele perde, eu diria, os melhores anos da vida dele preso, né?
Adolescente, quando eu lembro da minha adolescência, que eu tinha 16 anos, 17, 18, eu tenho história para contar. Né? Até uns 20 eu ainda tenho história para contar. Depois disso não tem. Então o que acontece? Ele perde ali os anos de sua vida. Tem o copeiro, tem o padeiro, conta sonhos, né, para José. José interpreta os sonhos. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos: só acredita em sonhos, só entende o sonho de alguém um sonhador. José era um sonhador. Aleluia! Por isso que quando ele conta o sonho para os irmãos, eu sonhei que os molhos, eles todos, né, se inclinam diante do meu, os irmãos ficam enfurecidos. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas, elas se inclinam, e o pai fala assim, o pai o repreende. Embora o pai fosse homem de Deus, ali eu entendi. Eu dei uma pausa assim, não é todo sonho que você pode compartilhar. Meu Deus. De repente você tem sonhos que você precisa gerar, mas se você compartilhar, Jacó era homem de Deus e era um homem que havia tido sonhos também, que eu anotei aqui vários sonhos de Jacó antes desse trecho. Ele também era um homem que tinha experiências com Deus através de sonhos, mas quando ele ouve o sonho de José, ele repreende. Opa, por acaso você está achando que você vai ser maior do que eu e sua mãe? Dá uma freada nele ali, para por aí. Mas Jacó, ele guarda no coração, ele leva aquilo ali para o coração, porque ele já sabia que tinha algo de Deus para desenrolar. Mas me acendeu um alerta: tem sonhos que nós não podemos falar. Você vai ter que gerar esse sonho, ficar quietinho, regar ele, né? Porque tem sonhos, irmãos, que se você compartilhar parece loucura. Você fala assim, eu sonhei, né? De vez em quando eu tenho um sonhinho, né, Raquel? Outro dia eu falei, Raquel, eu sonhei que estava em outro país. Eu, seu pai, seu irmão, e todas as letras assim, tudo, né? Tudo embolado, né? Mas se a gente compartilha o sonho, de repente o pessoal vai falar, você vai para outro país? Não fala inglês, não tem passaporte, não é? Aí eu vou falar assim, é mesmo, né? É só um sonho. Não, irmãos. Tem sonhos que não é para ser compartilhado. Quando ele se realizar, ele serve de testemunho. Tem sonhos que você guarda quietinho. Você vai gerando e serve de testemunho lá na frente. Então José interpreta esses dois sonhos, do padeiro, do copeiro. Fala para um deles, se eu não me engano, o copeiro: lembra de mim quando chegar lá, né? Fala de mim, né? Passa-se 2 anos e cadê? Depois de 2 anos que Faraó tem um sonho, as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as espigas. Aí que o copeiro fala, tem alguém lá, ó, lá no cárcere, né? Que interpreta sonhos. Eu me levei nessa parte que muitas vezes, irmãos, nós vamos ajudar, nós vamos impulsionar, nós vamos orar, e às vezes a gente vai falar assim, lá na frente, tu lembra de mim, né? Lembra de mim que eu preciso disso e disso, mas lá na frente, se você puder me dar uma força, né? Lembra de mim lá na frente? Só que lá na frente, irmão, muitas vezes a pessoa não vai lembrar, não é assim? Às vezes a gente, porque Deus, de repente Deus vai levantar até outros para te ajudar. Porque quando a gente ajuda alguém, às vezes Deus levanta outras pessoas lá na frente para nos ajudar. E assim foi. José sai da prisão, né? Vai interpretar os sonhos de Faraó. Quando Faraó, ele falando com Faraó ali, ele diz, né? Pega um homem assim, coloca diante do povo, faz isso, faz aquilo. Faraó estava olhando para esse homem, né? Coloca José ali como governador.
do Egito, né? E ali o que deixa eu só me achar aqui, na minha folhinha. O que eu me venho a me lembrar nessa parte? Deus tinha um plano, mas assim como pais, né, e mães, não é culto da família, mas é a palavra que eu recebi, né, do Senhor, e falou muito comigo, através dessa preferência de Jacó. Ele causou uma confusão familiar. Os irmãos passam a odiar José. E eu fiquei imaginando o psicológico desses irmãos. Porque às vezes a gente só olha assim, José foi lançado na cova, foi lançado na prisão, não foi fácil, foi preso ali, quando sai dessa situação ele já estava com 30 anos. Só que o psicológico desses irmãos, de olhar e ver que a sua mãe, ela não era amada pelo seu pai. A gente já cria uma desestabilidade emocional, porque quando os filhos veem que a sua mãe ela é amada, eles têm estabilidade emocional. E ali era nítido que, além de José ser o preferido, Raquel ser a preferida, Leia também já estava no escanteio, não tinha a preferência. Então os irmãos passam a odiar José, né? O psicológico dele já estavam abalados, e a gente consegue perceber que se houvesse de repente um policiamento, Jacó tudo bem, ele era o filho preferido, mas ele se policiasse, não externasse, né, dessa maneira, talvez a história seria outra. A gente vê que quando ele vai se encontrar com o irmão Esaú, depois de vários anos, aí ele coloca na frente, vai as servas, os filhos das servas, vai Lia ou Leia, né? Algumas bíblias falam Lia, fala Leia, vai Lia ou Leia com os irmãos, e por último vai José. José e Raquel vai por último. Tipo assim, se dá ruim lá na frente, aqui atrás a gente de repente tem um plano B, né? A gente consegue ainda ou salvar, ou dar tempo de correr, né? A gente olhando por essa lógica, eu falei assim, meu Deus, quando os irmãos eles trazem a notícia, José foi devorado por uma fera do campo, traz a roupa suja, os irmãos todos tentam consolar Jacó. Jacó não quis ser consolado. Para mim, tá? Quando eu lendo esse texto, era como se Jacó estivesse dizendo assim, que morresse todos vocês, mas ficasse ele. Podia morrer todos vocês, mas eu queria ele aqui, eu não quero ser consolado por vocês. Então como fica essa família? Essa família está totalmente desestruturada. Não é só Jacó, não é só José que foi vendido. Os irmãos tiveram um ódio tão grande de José que foram impulsionados, tipo assim, vamos dar um fim nesse cara. Porque para ver se de repente a nossa vida anda, se nosso irmão Lia, quando tinha um filho, Lia falava, agora meu marido vai me amar, agora meu marido mora comigo, e nada. Então era algo que Jacó ele traz lá de trás. As preferências familiares estavam enraizadas na família de Jacó. Outra parte também que Jacó ele resolve, né, reproduzir aquilo que ele viveu na casa dele com a sua mãe, sendo o preferido da mãe, ele reproduz. Ao passar e se encontrar com Esaú, já falei essa parte, ele faz o que eu acabei de dizer, ele coloca eles atrás e os filhos de Leia, das servas, na frente. O que eu queria dizer para nós nessa manhã, essa história, glória a Deus, ela termina bem, né? José, ele
lá na frente ele consegue ser a provisão para sua família, ele vê o seu pai de novo, né? Ele consegue ali, mas aí o que me chama atenção ainda no texto é que depois de Jacó ter passado isso tudo, parece que não aprendeu a lição. Ele coloca no lugar de José o Benjamim. Raquel morre quando tem o filho, e ali Benjamim ele entra de novo como filho preferido. Falei, gente, meu Deus, o homem teve, né, uma lição lá atrás, por causa da preferência dele de filho. Ele perde José e agora ele coloca no lugar Benjamim. Tanto que para levar Benjamim, para falar com o povo no Egito, que ele não sabia que era o José, pode ir todo mundo, mas Benjamim fica. Benjamim fica. Não, mas a gente só consegue comprar se não sei o que, se levar o irmão mais novo. E aquela resistência. O que eu quero dizer para nós nessa manhã, né? Que me chamou a atenção nessa palavra. Somos boca profética na nossa casa. Precisamos exercer isso mais. Declarar mais. Meu filho, você é lindo. Meu filho, você vai conseguir. Meu filho, você vai chegar. Meu filho, você é abençoado. Declara, irmão. Não economiza palavras, não. Acorda de manhã, faz as suas declarações. Seus filhos vão comer o melhor dessa terra. Seus filhos vão emprestar a muitas nações e não tomarão emprestados. Ferramentas, nada vai prosperar contra a vida dos seus filhos. E a gente precisa exercer, tomar posse. Que a gente não tenha na nossa casa preferência, irmãos, preferência de filhos. Não pode haver, porque quando a gente é destaque em qualquer lugar, irmão, em qualquer lugar, você se torna um alvo. Você se torna um alvo. Querendo ou não, esse é meu filho. Aí quando você vê os filhos que não são preferidos, falar do irmão, é o filho querido. Ah lá, é o filho querido. Só tem olhos para ele, só abençoa ele, só ajuda ele. É o que mais a gente vê, né? Só fala bem dele. O resto não presta, mas só fala bem de fulano. Então que a gente não viva isso na nossa casa, né? Que assim como Jacó, que talvez aqui ele não se arrependeu, né? Ele continuou tendo as preferências dele, ele seguiu a doutrina que ele aprendeu na casa dele, ele não se arrependeu, tipo assim, não, são todos iguais, né? Aqui a Constituição não estava valendo, são todos iguais perante a lei, não estava valendo. Ali tinha um preferido. Que a gente não faça isso na nossa casa. Que não tenha preferência de filho. Se der um presente para um, irmãos, tudo bem, a gente tem menino e menina, o presente nunca vai ser igual, mas que seja mais ou menos o mesmo valor financeiro, o mesmo valor emocional. Se faz um bolinho para um, vamos fazer para o outro. Se não tem condições de fazer o festão, a gente vai ali na padaria, vai comprar o bolinho, vai cantar parabéns, vamos agradecer pela vida do filho, porque são importantes para nós. Quando a gente consegue passar isso para o filho, que não tem o filho preferido, entre eles também há harmonia. E quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, o Senhor ordena a bênção desce na nossa casa. E aí José, para terminar, José eles nos dá uma aula de perdão, né? Eu fiquei pensando, gente, vou ser bem sincera, né? Teria dificuldade para perdoar esses irmãos. Eu teria que fazer muita renúncia. Eu teria que de repente ir para muito encontro, esses encontros, né? Que o pessoal fica acampado lá, né? Fazendo declarações, renunciando, porque ia ser difícil, irmãos. Você perder anos e anos da sua vida numa prisão. E no final de tudo ele chora, besa, ele perdoa os irmãos, ele entende que era plano de Deus. Então que assim como José, né, a gente siga esse exemplo de perdão, um coração perdoador. Que a gente nunca deixe de sonhar, de acreditar,
José, ele sonhou, os sonhos de José se concretizaram. Nas nossas vidas vão ser assim, mas a gente precisa sonhar, a gente precisa acreditar. Quando olha para a igreja, já vê a salinha construída, já vê a igreja das crianças, já vê a sala pastoral, a gente começa a visualizar a igreja toda completa. A gente precisa sonhar. A gente vai sonhando e à medida que a gente sonha, parece que tudo que a gente sonha é maior do que o nosso dinheiro pode comprar. A verdade é essa, a gente sonha, fala, meu Deus do céu, é maior do que o meu salário. Mas a gente tem o Deus do ouro e da prata, que pode levantar os recursos, que traz à existência as coisas que não são, como se já fossem. E a gente vai andando de glória em glória, de vitória em vitória, um passo de cada vez, acreditando que o Senhor é contigo e basta, não precisa de mais nada. Quando o Senhor está contigo, você é a maioria. Você não depende de uma palavra do homem, porque muitas vezes a gente acredita que se o homem, ele disser que a gente não vai conseguir, a gente trava, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor é contigo por onde você andar. Mas você precisa acreditar, que você vai conseguir, que você vai chegar. As circunstâncias estão dizendo que não, mas o Senhor fala, eu sou contigo e basta. Vai na tua pouca força, mas toma a posição, faz a tua parte. Às vezes a gente quer que o Senhor faça tudo. Está passando mal? Ai, Senhor, me cura, Deus cura. Mas você às vezes vai precisar ir ao médico, vai precisar comprar o remédio. O Senhor deixou de fazer a parte? Não, o Senhor te cura também. Porque quando as pessoas vão ao médico, compram o remédio e não são curadas, e não recebem a cura. O Senhor, irmãos, Ele está no controle de todas as coisas. Que nessa manhã nós não deixamos de sonhar, nós não deixamos de orar, nós não vamos deixar de acreditar. Vamos renunciar se dentro de nós há sentimentos de preferência que pode causar divisão na nossa casa. Senhor, hoje eu me arrependo se aqui houver preferência na minha casa. Quando você declara, outro dia eu vi um vídeo, foi bem engraçado. Uma pessoa muito próxima a nós falou assim: essa aqui é minha sobrinha preferida. Toda vez que a gente lembra, a gente fala, minha sobrinha preferida. Aí a gente é tipo assim, né? Ué, então, já tem um preferido. Você perde o interesse, né? Quando a gente mostra um preferido dentro da nossa casa, os outros, eles não têm mais o interesse de te agradar. Quando eu vejo uma criança muito rebelde, eu falo assim, quer chamar atenção, está precisando de atenção, está precisando que você pare, que você preste atenção, que ele veja que você acha que ele é importante, que você declare sobre ele. E às vezes a gente, é rebelde, é isso, é aquilo. Não, está te chamando atenção. Quer que você pare. Não, meu filho, o que está acontecendo? Você é lindo, você é especial. Você vê crianças que às vezes você não pode pegar uma outra criança no colo. Porque aí quando pega no colo, às vezes aquela pessoa que pegou a criança no colo declara tanta coisa. Ai, que lindo, ai, que isso. Mas não declara na vida do seu filho. Você tem que ter uma vida a ponto de você pegar uma criança no colo, receber alguém na sua casa, que o seu filho não vai se sentir diminuído, que o seu filho veja aquilo ali, o elogio que você está fazendo para o filho dos outros, você já tenha feito para ele. Aleluia! Não é? Você fala para ele que ele é especial, que ele é lindo, que ele é inteligente, né? Quantas vezes a pessoa elogia o filho de alguém diminuindo o dele? Tá vendo? Fulano é inteligente, tirou 10, você só tira 5, né? E o filho, no outro semestre, o filho tira 2. Não é assim que funciona? Então que a gente possa tomar posse, resgatar valores nas nossas casas.
usar essa ferramenta que Deus nos deu, de declarar, de profetizar, de ser a boca profética, de na hora que a gente se irá, de repente, Jacó era homem de Deus. Jacó era homem de Deus. Não, a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de Jacó, que era homem de Deus. Cometeu erros, cometeu acertos, tinha comunhão com Deus, tinha aliança. Mas na hora que a gente se irá e de repente vê que vai falar uma coisa, a gente respira, conta até 10, porque a gente sabe a seriedade que é liberar uma palavra maldita sobre a vida de alguém. A gente sabe a seriedade que é. Então que a gente venha se policiar, usar essa boca, profetizar, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Quando a gente ora pelo netinho da Socorro e a gente acredita que ele vai estar aqui, ele vai estar correndo nessa igreja, porque a gente já viveu os nossos sonhos. E aí a gente acredita no sonho do outro também. Fica fácil a gente acreditar, a gente consegue visualizar. Quando eu vi a Cintiane lá no hospital, numa condição que seria um estado vegetativo, uma morte cerebral, né, 2 meses ali no CTI, mais de 1 mês em coma, entubou, extubou, abriu um atraque e o médico não tinha esperança. Um belo dia a Raquel sonhou. Raquel falou assim: mãe, eu sonhei que a Tiane chegava num domingo de manhã, sorrindo, abria o portão. E aí eu chorei no dia que a Raquel contou, porque era impossível. Era só a mão de Deus para trazer a Cintiane para casa. O médico não tinha uma esperança para dar. Aí quando você vive seu sonho, você sonhou seu sonho, que era de trazer para casa, de estar em casa, você acredita no sonho do outro. Você olha para a situação do Anthony e você acredita que já 2 vezes eu sonho com ele em casa. Eu falei: Raquel, sonhei que eu peguei ele no colo. A gente sonha junto. Então vamos continuar sonhando, vamos ter a nossa vigilância, que nem todo sonho a gente vai poder compartilhar, vai ser loucura diante dos homens. E que a gente venha aprender também com José, a ser um perdoador. Quando a gente não perdoa, tem uma frase que não é minha, muito conhecida, é como se eu quisesse que o outro morresse, mas quem toma o veneno sou eu. A minha vida fica travada. Então que a gente possa ser um perdoador, para que a gente tenha uma trajetória de sucesso.